Dói, mas eu vou até o final. E aí, eu não sabia qual era o final. Eu tinha um sonho. E eu fui buscar esse sonho, né? O mundo do empreendedorismo é muita força, é muito esforço, muita disciplina. E, cara, quero ser soldado. Pra mim não me interessa. Tipo, eu quero servir o exército. Então, eu não sabia. Uma delas já seria difícil, ter filho. Ter filho e sair de um emprego, pior ainda. Ter filho, sair do emprego, se recolocar no mercado. A esposa se formar na faculdade, se recolocar também. Foram 5, então foi assim, transtorno. Ali na base militar, cara, tem muita gente boa. Muita gente com vontade, né? De aprender, evoluir. Vou persistir nessa parada aqui, porque é meu sonho, né? Já tinha, cara, que eu vesti a farda ali de novo. Falei, não, é isso. Tenho essa ideia. Cara, você tá louco? Mas tu tá falando um bagulho que nem existe. Não esquece, tira da tua cabeça. Mas quem te deu dinheiro? Ah, foi teu pai? Então beleza. Então, ó, se o dinheiro tá contigo, usa esse dinheiro. Caraca, eu coloquei os 10 mil. Virou o que virou. Financeiro, o Daniel, o administrativo, o frente do comercial e o Stamato do pós-venda. Não tinha problema nenhum. E, cara, ir atrás, vendendo. Tem que saber usar os teus meios até o limite, no meio do mato, de onde for. E aí eu falei, cara, se eu tenho isso, eu tenho que me virar com isso. Então se vira. Tudo pra tu é guerra, tu quer ir pra guerra, vamos pro treino, vamos pra guerra, e tudo é, assim, quer salvar o mundo. Estamos começando mais um episódio do podcast Divisão Militar. Eu sou o John, Tenente Rocha. E hoje, Auleta, estamos com um convidado muito especial, né? Acho que vai ser um episódio muito legal pra gente. Cara, é uma honra especial pra mim e pro Rocha, porque o convidado de hoje participou e muito da nossa formação. Foi um dos nossos instrutores na época do NPOR, né? Que foi o nosso curso de formação de oficiais temporários. E quero aproveitar o momento até para agradecer todo o ensinamento. Serviu como espelho pra gente, né, Rocha? Ainda mais que na época era o nosso espelho para R2, né, que era oficial temporário. Dentro das nossas formações, geralmente no NPR sempre tem um tenente de carreira, um tenente temporário, e inevitavelmente nós, né, que almejamos chegar nessa posição, a gente se espelha em quem está exercendo ali na prática. Era o alvo que a gente buscava. Então todo mundo, né, eu lembro que nos alojamentos falava, pô, caramba, eu quero ser igual ao Tenente Fente. Legal. Tá. Bom, ele aqui, ó. Obrigado aí pelas palavras, né, tem história com os dois, né, porque, pô, realmente hoje eu falo que a gente trabalhou junto, né? Isso é muito importante, independente da figura ali de instrutor, tenente, aluno, aspirante, seja o que for. Acho que a gente ombreou ali as fileiras do Exército, isso é muito legal, eu levo pra minha vida. Tive um contato muito próximo, né, com a Auleta, onde a gente, pô, almocei na tua casa, convivi com a tua família, isso foi bem legal, né? Então tive a honra de conhecer a família inteira, conheci a família do Rocha também, né, o pai militar. Então estou muito feliz de estar aqui, né, de estar participando. Vi que várias pessoas sentaram nessa cadeira, pessoas que realmente fazem sentido, que são espelhos nossos, né? E, pô, obrigado pelo convite aí, vou tentar contribuir aí com o mundo, com o ecossistema de vocês. Humilde como sempre, né? Mas vai contribuir enormemente, porque um cara com esses valores aí, eu sei que tem muita coisa para contribuir. Obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe aí que pô, tanto é um baita de um empreendedor. Tenho certeza que a agenda não deve ser tão tranquila, mas mesmo assim veio, né? Poder dividir um pouquinho da tua experiência com a gente. Nosso objetivo está claro, a gente quer, através desse ecossistema, dessa comunidade, trazer veteranos que, né, cultuam os mesmos valores e fazer uma tríade, né, entre o militarismo, o corporativo e o empreendedorismo. Então vai ser bem bacana esse bate-papo hoje, né, Rocha? Com certeza. E eu confesso que é até um pouco estranho para mim chamar pelo nome, porque como foi nosso instrutor e tudo mais, então é sempre Tenente Fente, né? É difícil chamar Fente, parece que tem algo errado ali, mas queria agradecer também pela presença, estar aqui com a gente. Você sempre foi uma inspiração pra gente, tanto ali no alojamento, com o pessoal que queria aquele objetivo de seguir, e depois também, com certeza, para mim e pro Auleta, em outros ramos, principalmente na vida, na questão pessoal, profissional. Foi pro empreendedorismo, que era também um grande sonho meu. Então, eu brinco até com a Auleta quando eu converso, que eu nunca tive um mentor, tirando, obviamente, meus pais, mas você era um cara que foi meu mentor no Exército. É um cara que eu me espelhava, que eu queria chegar até aquele ponto. E depois também no empreendedorismo, com a startup, com a empresa, no empreendedorismo. Então, queria agradecer e seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado mais uma vez. Vou ficar emocionado aqui. Né? Não, mas eu sei que é recíproco 100%. Acho que a gente aprende trocando. Mais uma vez, independente se a gente é instrutor, ou se a gente é amigo, ou se a gente é um parceiro. Eu acho que é isso. A gente trocou figurinhas esses dias. A gente fez uma chamada, conversou. Então, eu fico feliz aí com o crescimento de ambos, né? Fico lisonjeado realmente de estar fazendo parte aí da
do time aqui de vocês, né? E faz mesmo. Foi bastante Obrigado. tijolos ali colocados com o nome do Tenente Fente. Isso aí. Então vamos lá, a gente conhece um pouco da sua história, não inteira, então agora talvez seja até uma oportunidade pra gente também. Queria que você falasse um pouco quem é o Tenente Fente, né? Não só o Tenente Fente, mas quem é a pessoa, né, do Fente, por que caiu no Exército Brasileiro, se era já um sonho desde pequeno, foi por acaso, como é que foi isso? Isso aí. Fique à vontade. Bom, sou Daniel Fente, Stamato, primeiro tenente do Exército, formado no NPOR em 2005. Peguei uma transição ali de BC para BIL, né? Então foi uma transição bem legal, uma experiência muito boa. Mas a minha história começa um pouquinho antes, quando eu fui me alistar, né? Então eu vi a história de alguns amigos que sentaram aqui. Eu fui com um amigo meu, né? E quando eu cheguei lá para o alistamento, era na Rua Paraná, acho que a maioria se alistou ali, né, em Santos. E na época eu tinha uma banda de rock, chamava BRTS, e eu tinha um cabelo meio pintado. Falei, não, vou lá, mas eu já queria servir, porque eu tinha amigos que serviram em 2002, né, que foi o Tenente Castro, ele foi o 01 da turma, e eu sempre falava, cara, porra, o cara tinha uma vida bem legal, ele sempre estava no campo, assim, na época eu não tinha muito acesso ao digital, às fotos, mas eu via o que acontecia. Eu falei, cara, eu quero entrar, como que eu faço? Ele, não, primeiro tem que se alistar, depois eu tento te ajudar. E aí eu fui lá me alistar, eu queria, e meu amigo não. Chegou lá, carimbada, tchau, Tenente Fente não ia existir. Falei, não é possível. Vou embora pra casa, comecei a chorar. Não, vou lá. Bati na porta, porra, quero fazer parte, quero entrar no NPOR, meu amigo vai me ajudar e conheço tal pessoa, tipo, tive que articular de alguma forma. Ele assim, olha, vou te colocar aqui pra seleção e aí vamos ver o que vai dar. Falei, beleza. E aí eu lembro que durante as entrevistas ali, minha vontade era tanta, eu encontrei com o do Santos, com o Dussa, o Serpa. E ele sentou do meu lado. Ele, aí, tu quer ir pro NPOR? Falei, cara, quero ser soldado. Pra mim não me interessa. Tipo, eu quero servir o Exército. Então eu não sabia, né? Não, mas sim o NPOR, que é mó bizu. O Santos sempre teve esse negócio militar, né? Do Castilho, que é parceiro dele. Falei, não, cara, eu quero ser soldado, que me colocarem lá, eu vou cair pra dentro. E beleza, eu já fazia faculdade. E aí, segui o trajeto ali normal e fui embora. E aí começaram as avaliações físicas, né? E coisas nesse sentido. E aí que começou realmente a minha vida, né, dentro das Forças Armadas. E aí, né, eu até vi esses dias, né, é uma seleção querendo ou não muito criteriosa, né, na minha época foram 16 mil, né, 16 mil candidatos, 200 selecionados para ir para a seleção inicial, seleção especial, 20 alunos, e 20 alunos, os primeiros colocados ali, realmente conseguem voltar para a tropa para exercer a função de oficial do Exército. E, pô, depois desse ano foi, assim, importante porque meu pai participava muito do jogo. E querendo ou não, né, tipo, tu carregar a bandeira ali de ser o 01 da tua turma, puta, foi muito importante. Eu sei que tem essa bandeira de 01 e de 0 de turma também, com certeza. A gente sabe que a gente tem essa responsabilidade e eu, pô, consegui, né? E dentro dessa história, pô, foi bem legal porque a trajetória ali dentro, tu passa por momentos muito difíceis, né? Mas faz parte do jogo total. E, pô, eu lembro, só contar um episódio ali de quando eu soube que foi o 01, né? Pra mim, eu seria o 03. E aí, juntaram o pelotão, né? Os alunos e, pô, quem acha que é o 20º? Estão apostando de sentido. Aí ia, né? Um de cada vez, uma apostando de sentido. E aí, chegou no 03. Quem é o 03? Aí eu falei, sou eu. Pá. Não, Fente, você não é. Aí falou, aluno tal. E aí saiu. Eu falei, pô, você não sou o 03, sou o 01. E aí, mantive a posição. 01. E aí, fiquei felizão. Menti pro meu pai, falei, pô, pai, é o seguinte, ó, não saiu o resultado e tal, não sei o que lá. Quando ele chegou em casa... Deu trote. Irado, ficou felizaço. E aí, depois disso, a gente permaneceu ali, né, os 8 anos nas fileiras, a gente foi fazer o IPOT lá em Osasco. Depois do IPOT voltamos pro batalhão, consegui voltar pro BIL, peguei uma transição muito boa. Fui instrutor por 3 anos, né, em qual eu participei com vocês, né, no momento ali, 2009, 2010, 2011. E depois disso, eu, né... Me direcionei para a vida do empreendedorismo, que é onde eu estou hoje. E foi assim que eu consegui chegar onde eu estou tentando chegar. Quem você acha que seria o Daniel Fente se não fosse o Exército? O que passava naquela época, você lembra? Era a questão, talvez, da banda que você tinha? Qual que eram os pensamentos? Meu pai sempre foi empreendedor, tá? Ele sempre teve negócios, né? Sempre teve comércio de rua. Então, assim, provavelmente o meu direcionamento seria para a área comercial, né? Para trabalhar com alguma coisa de venda, coisas nesse sentido. Então, essa era a minha direção. Na época, eu fazia a faculdade de nutrição, né? Que até acho que o Rocha é formado também, né? E eu ia para esse caminho, né? Porque meu pai tem uma empresa que é um açougue e precisava de nutricionista naquele momento, porque faz todas as avaliações. Eu falei, bom,
eu vou seguir nesse caminho porque eu sei que eu tenho um emprego garantido. E era uma área que estava ali, né, expandindo, que era da saúde, teoricamente, e que para mim fazia bastante sentido. Então, talvez eu tivesse sido um nutricionista, empresário, alguma coisa nesse sentido, muito provavelmente. Muito legal, porque o exército, ele muda, né, cara, a nossa forma de pensar, Sim. ele dá mais maturidade, né, ainda novo, por causa da responsabilidade que a gente assume como comandante de pelotão, né, e todas as pessoas que a gente conversa, e eu sou uma delas também, acho que o Rocha também, eu era um cara que era viciado, sempre fui em esporte, em atividade física, cursava educação física na época, queria ser personal, só que eu sempre gostei do militarismo e quando eu entrei, cara, assim, minha cabeça explodiu mesmo, porque eu vi várias outras possibilidades, a questão de você lidar com pessoas, né, em situação de risco, inclusive, depois, né, por conta das operações, e eu posso dizer com toda certeza absoluta, a experiência militar mudou minha vida, e acho que vocês não é diferente, né? E olha que legal, eu não sabia que você tinha ido para a parte de nutrição, que gostava. E uma passagem que eu lembro, na sala de instrução, a gente estava sentado até na lateral aqui, e aí o tenente-fendi falou assim para mim: Rocha, é importante você manter a parte física, você ter um porte físico, porque isso gera liderança, gera percepção de liderança e tudo mais. E aí isso foi uma das chaves também que eu comecei, já gostava de nutrição, mas comecei a olhar com outros olhos para a parte do porte, para a parte de atividade física e tudo mais, dessa passagem que você teve comigo quando você falou ali, que estava tendo aquelas avaliações, para meio que dar a direção para a gente. Aí, essa cena eu sempre lembro, dessa parte da preocupação com porte, com atividade física, com a saúde nutricional e tudo mais. Cara, muito legal. E você falou a gente comentou, acho que, não lembro qual episódio, foi no do Cesário, não me lembro. A gente falou dessa peneira que acontece, nesse processo de seleção, que realmente, por 16 mil, acho que no nosso ano foram 14 mil, alguma coisa assim. E aí você falou, né, que 16, 200, 220, dos 20 só os primeiros, e ainda tem uma continuação depois, né, porque quando você volta pra tropa, o contrato é anual, né? Ainda tem isso ainda. Então, um desafio nosso, né, Rocha, que a gente tá conseguindo aos poucos, agora até com o apoio do Galdino, a gente tá conseguindo bastante isso, é mostrar isso pras empresas. Porque as empresas não conhecem os R2. Hoje, no universo de segurança corporativa, é mais comum. Mas a nossa ideia, e a divisão está aqui para isso também, é expandir isso para qualquer que seja as empresas, independente se é de segurança ou não, qualquer empresa, para mostrar para o RH principalmente que olha o talento que tem aqui, que vai ficar 8 anos, 2, 3, 4, não interessa quantos anos, depois vai para a reserva e vai precisar ser recolocado no mercado de trabalho, e olha só a peneira que essa pessoa passa, né, em questões de seleção mesmo. Tanto do universo de 16 mil inscritos, para o universo dos 200 selecionados, dos 20 que são treinados, dos 5 que conseguem vaga. Exatamente. Para depois ainda anualmente, né, ter que se provar na prática para poder continuar. Caramba, só nisso aí, me fala qual empresa que tem um processo seletivo desse. Não tem. E de bônus, o cara ainda toma um banho de soft skills, né? Exatamente. E na realidade, essa preparação, eu tento levar hoje para o mundo empresarial, né? Hoje eu tenho militares que trabalham comigo. Eu tenho o 01, que era a turma de vocês também, trabalha comigo, que é o Souza. E tenho a Rafaele, que foi sargento minha também. Então hoje ela faz parte do meu atendimento. E assim, são pessoas que tu vê que eles são diferentes, né? Não são só diferentes assim, pelo critério de seleção, mas elas também agem diferente com os subordinados, os colaboradores deles. Até na seleção, né? Que é uma coisa que é bem criteriosa, que a gente sempre leva assim no detalhe, porque a gente sabe que, querendo ou não, mais uma vez, né? É a pessoa que está do teu lado a lado, é a pessoa que vai estar nas tuas costas ali fazendo a tua segurança, né? Sim. Então, e isso acontece muito ali dentro do Exército, né? Independente de grau, ou de posto, ou do que for, eles estão sempre ali buscando melhorar, né? Por conta dessa seleção que foi feita de uma forma otimizada. É muito no feeling, né? Hoje tem muita técnica, né, de seleção, mas ali na nossa época eu lembro que era muito no feeling ali, né? As perguntas que a gente fazia, como tu sentia, a verdade que o cara te trazia, né? E, cara, grande parte das vezes, vejam vocês, né? Fizeram parte dessa seleção, não tem indicação, não tem nada. Naquele momento era o físico e a conversa que a gente teve com vocês e a prova teórica. Se não rolasse, estariam fora. E hoje são pessoas de sucesso, né, por conta dessa seleção, né? Então, realmente, tenho certeza que a seleção foi feita do jeito certo. E nas empresas hoje no dia a dia, a gente vê que a gente comete algumas falhas. E essas falhas, querendo ou não, né, no Exército, prejudicam um pouco da soberania. Mas uma empresa prejudica o lucro, né, que é o que a gente vive hoje. Então, a gente tem que tomar muitos cuidados ali com uma contratação, às vezes, mal feita, porque a gente também não pode contratar em excesso, né? Então, isso é um dos pontos que eu vejo ali da questão o que é o melhor, né, para o nosso negócio. E ali na base militar, cara, tem muita gente boa, né? Muita gente com vontade, né, de querer aprender, evoluir, e isso é muito importante. Aí eu tô curioso para saber, né, até algumas perguntas que eu tenho. Uma delas é como que foi essa transição
né? Quando eu me formei e fui para a Ipot, nós, né, Rocha, 2010, você ainda acho que tinha 2 anos, né, de tropa, se eu não me engano, saiu em 2012, é isso? 2013. E eu fiquei com essa curiosidade, fiquei sabendo da empresa anos depois e tal, que deu certo, mas como que foi na transição, assim que saiu do exército, qual que foi a Na trajetória? realidade, começou um pouquinho antes. Em 2011, né, eu sou fundador de uma empresa junto com o meu irmão, que também é um outro founder, e ele é muito técnico em tecnologia, né? Então, ele falou, pô, eu tenho uma ideia de uma dor que eu sofro muito hoje. Cara, eu tô vendo que tu tem, né, capacidade de organização, de liderança, de controlar. Vamos fazer um negócio junto? Falei, vamos. O que eu tenho que fazer? Eu disse, tu cuida da parte administrativa e eu cuido da parte de tech. Eu falei, beleza, vamos começar a guardar dinheiro. Então, a gente pegava 50% do salário que eu tinha, pô, e naquela época era um salário legal, né? Assim, a gente tinha 23 anos com um salário bom, pegava 50% e guardava. Tum, tum, tum. Aí, em 2013, foi uma mudança gigantesca. Por quê? Minha filha nasceu em 2014. Então, em 2013, eu saí do exército. Minha esposa ficou grávida, eu não morava junto. Eu fui morar sozinho com ela, então a gente teve que comprar uma casa. Ela tinha se formado na faculdade e ia começar a empresa dela. Então, assim, uma delas já seria difícil, ter filho. Ter filho e sair de um emprego, pior ainda, ter filho, sair do emprego, se recolocar no mercado, a esposa se formar na faculdade, se recolocar também, foram 5, então foi assim, transtorno. E, teoricamente, todo mundo aqui sabe que o mundo do empreendedorismo é muita força, é muito esforço, muita disciplina. Então, ali de 2013, que realmente eu saí, a empresa foi fazer a primeira venda em 2016. Foram 3 anos usando esse dinheiro com o filho, morando sozinho, para chegar onde eu queria chegar. E, pô, e às vezes, cara, eu ganhava em números R$1.000 por mês. Então era muito pouco, né, naquele momento, né, do padrão de vida que eu tinha. E a gente teve que se adaptar, né? E essa transição foi muito dolorosa, por quê? Porque a gente ouvia, às vezes, da tua família, pô, Daniel, seguinte, pô, eu tinha a formação técnica, eu fiz a faculdade de gestão estratégica de segurança, né, que era o tecnólogo, depois eu fiz um MBS em análise de risco lá com um brasiliano, e fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de negócio. Eu estava pronto para ir trabalhar para o corporativo, né? Tanto que o Royer tinha ido, o Santana tinha ido, o Oshiro tinha ido. Eu falei, cara, posso ir também. Eu falei, não, eu vou persistir nessa parada aqui, porque é meu sonho, né? Já tinha, cara, que eu vesti a farda ali de novo. Eu falei, não, é isso. E essa transição foi dolorosa por esse motivo, né? E, assim, nesse meio tempo, algumas coisas aconteceram. Eu conheci amigos que tinham bastante conhecimento, que me ajudaram, que viram a situação inteira, apesar da família às vezes estar fazendo tu refletir, falar, não, eu vou tentar. E aí, pô, graças a Deus, assim, deu tudo certo, né? Hoje a gente está em 2024, né? A empresa vende desde 2016, né? Hoje a gente é uma empresa que, pô, recebe investimento de investidores, temos sócios, temos mais de 300 clientes espalhados pelo Brasil, enfim, aí a gente está, assim, a gente não está 100% realizado, né? A gente quer chegar lá. Mas eu acho que eu estou satisfeito que toda essa trajetória de transição fez muito sentido, né? Porque imagina, quantas pessoas sem alguns atributos que não tiveram, às vezes, que isso é uma coisa do militarismo, teriam parado no meio? Quase todo mundo. Então eu falei, cara, vamos lá. Dói, mas eu vou até o final. E aí eu não sabia qual era o final. Eu tinha um sonho. E aí eu fui buscar esse sonho, né? Eu lembro na faculdade que as pessoas perguntavam assim, o que você quer ter? Aí o cara, quero ter um helicóptero, quero ter um carro, quero ter não sei o que lá. Eu falei, cara, eu quero ter uma casa e um cachorro. Era qualidade, né? Então, eu quero casa e um cachorro e uma família feliz. Então, eu acho que esse farol fez com que eu chegasse, talvez, um pouquinho antes das pessoas que visavam uma quantidade. Óbvio que todo mundo visa lucro, né? Mas eu acho que esse foi meu pensamento que me fez deixar mais tranquilo. Porque não tá visando, cara, um helicóptero, um carro. Tá visando uma coisa simples. E aí, com a simplicidade, isso acabou acontecendo. Então, essa foi uma parte da transição, né? Que depois tem a história de empresa que é um pouquinho mais dolorosa, né? Porque realmente tu entra pro corporativo de uma forma... O teu cliente não tem dó de tu tem que prestar um serviço real, né? Isso. E é isso. Cara, essa parte da transição, ela é muito comum entre os empreendedores de sucesso, né, cara? É uma tempestade que depois a tempestade acaba... E não é fácil, a tempestade ela parece que é infinita e com força, e eu me coloco no seu lugar porque hoje eu sou pai, e acho que na época, sua filha devia ter o quê? Uns 3 anos, 4 anos nessa transição, é a idade que minha filha tem hoje. Hoje eu também passo por uma transição, né? E inevitavelmente, né, cara, a gente pensa, primeira coisa que a gente pensa, família. Então a coragem, né, a persistência, a resiliência
que acredito que muito foi fruto, talvez, do que foi potencializado no Exército, né? Provavelmente. Já tinha contigo, de nascença, mas potencializou no Exército e fez com que você passasse por essa tempestade e chegasse onde você chegou. Alguma coisa lá dentro falava, não, continua, né? Mesmo, às vezes, até a família não porque não acredita, mas é porque eles se preocupam, né? Sim. Isso inclusive, eu até falei pro Rocha, isso acontece comigo muitas vezes. Eu falo, pô, não, volta pro corporativo, você já tem, né? Pô, vai pro corporativo, é mais fácil, né? Mas quem disse que a gente quer o mais fácil, né, cara? Tem uma chamada dentro da gente que fala, não é o mais fácil você tem que ir onde você realmente sabe que você vai chegar e vai ter um propósito e você vai sentir uma realização maior. Felicidade. É isso. Então, pô, parabéns, cara, porque mais uma história, né, Rocha, que nos mostra que, cara, não é coincidência. Sempre vem uma tempestade, vem um monte de coisa contra, mas se você for resiliente, se você acreditar naquilo que você sabe que tá aqui dentro, que vai dar certo, vai dar certo. É, porque o empreendedorismo em si, a gente aprende depois, né, passando as etapas, que realmente é uma questão de adaptação, você viver o jogo ali, você mudar a direção, você se adaptar. Então, uma das coisas importantes que a gente desenvolve na Caserna, que é adaptabilidade e outras coisas, resiliência, faz com que a gente consiga empreender e suportar um pouco mais que, às vezes, uma pessoa que não passou por uma escola militar conseguiria. Então, eu passei isso na pele, cheguei a quebrar 3 vezes, e assim, foi um momento de reflexão absurda, mas, realmente, eu também buscava uma certa simplicidade na época, não tanto quanto hoje, que hoje eu acho que eu fico feliz com menos coisas do que na época. Mas eu entendi 100% o que fez você continuar e era muito mais fácil você chegar do que o cara que estava querendo helicóptero ou mirando muito longe e aos poucos as coisas vão se desenrolando. Exatamente. Muito legal. Tem uma história que é legal, que é bem no finalzinho dessa transição que a gente conseguiu realmente deslanchar, é que o dinheiro estava acabando, né? Caracas, ferrou, agora vou ter que ir pro corporativo mesmo. Aí meu pai me deu dinheiro, falei, cara, 10 mil reais. O que eu faço? O início do mundo digital, né? 2015, que era o inbound que estava começando, era uma coisa que falavam muito ali, eu não conhecia nada. Fui lá fazer um curso, fiz um curso, voltei, falei, pessoal, juntei o Felipe, Diego, que eram os 2 sócios da empresa, falei, olha, tenho essa ideia. Os caras, você tá louco? Mas tu tá falando um bagulho que nem existe, não esquece, tira da tua cabeça. Mas quem te deu dinheiro? Ah, foi teu pai? Então beleza, então ó, se o dinheiro tá contigo, usa esse dinheiro. Caraca, eu coloquei os 10 mil. Virou que virou. Porque a gente começou a gerar lead com 10 mil reais, começou a criar conteúdo, naquela época era blog, né? E o negócio começou a virar. Quando entrou o primeiro, eu tava no carro, eu falei, caracas, um cara. O seguinte, que eu era administrativo, financeiro, o Daniel, administrativo, o Fente do comercial e o Stamato do pós-venda. Não tinha problema nenhum. E, cara, ia atrás, vendendo. Então, cara, acho que eu suportei sozinho, acho que uns 30 clientes. Direto, assim, madrugada, testava a solução, o Diego trabalhando e fazia. Então, assim, foi isso que fez com que a gente realmente administrasse de uma forma bem reduzida, bem enxuta, que hoje a gente, querendo ou não, na nossa época, era muito normal a gente ver com o mínimo ali dentro do exército, né? Que faz parte do jogo total. Tu tem que saber usar os teus meios até o limite, seja no meio do mato e onde for. E aí eu falei, cara, se eu tenho isso, eu vou ter que me virar com isso. Então, se vira. Isso foi um pouco do final da história da transição até chegar, assim, onde a gente tá chegando, né? Tu fala que é sucesso, mas a gente estamos muito felizes. Sim, né? sim, imagino. Tenente, e hoje o que a empresa faz exatamente? Beleza. Bom, a gente desenvolve tecnologias, né? Isso é fato. Qual que era a dor, né? O que a gente vê de dor hoje? Isso no corporativo é muito normal. Que eu vejo o principal ativo de uma empresa hoje são as pessoas, tá? Nitidamente. Porque, primeiro que tu tem que dar respeito para as pessoas, para elas trabalharem, porque elas que vão gerar riqueza para você. Isso é fato. E essas pessoas, num corporativo, eles usam muito uma ferramenta de trabalho, que basicamente a ferramenta de trabalho hoje é o celular, um computador. Senão o cara não consegue fazer. Quando o cara engrena uma pessoa junto com uma ferramenta de trabalho que é o computador, ele pega tudo aquilo que ele tem de dado, transforma em informação e daquelas informações que realmente que trazem a grana para o negócio, que é uma proposta, que é um contrato e por aí vai. Então, o que a gente faz hoje, né? Então, hoje a gente tem uma solução que gerencia pessoas, então, tanto gerencia a produtividade, gerencia as tarefas das pessoas, tem um conceito muito de cargos e salários, de entender como que as pessoas estão se sentindo dentro do trabalho, né? Que é uma pesquisa de clima e coisa nesse sentido. A gente gerencia os computadores das pessoas, que é uma solução de inventário,
né? Então inventaria o hardware, inventaria o software, a máquina pode estar lá no Japão, eu consigo fazer uma instalação, desinstalação de um software que esteja lá no Japão, tudo remotamente, né? Então isso é muito simples pra gente, que é uma dor da tecnologia. E hoje, né, falando uma questão mais security mesmo, é vazamento de dados, que é o que as pessoas manuseiam, né? Hoje a gente é a primeira solução brasileira que desenvolveu uma tecnologia chamada Data Loss Prevention, de DLP, né, que é o Alaska Cross Security, o nome da ferramenta, que a gente impede que as pessoas enviem os dados para fora da empresa. Então, ou seja, o cara pega lá um contrato e vai lá no WhatsApp e envia. Opa, tu não pode porque isso aqui é um contrato. Então, a gente não deixa que isso aconteça. Então, eu vou de ponta a ponta nos ativos. Eu cuido da pessoa, cuido da ferramenta dela e quando eles se juntam, eu cuido da informação dela. Para evitar, porque às vezes, a gente vê muito, né, isso, ISO 31000, os caras, o principal fator que faz com que tu vaze uma informação é por ignorância de não saber. Então o cara sem querer pega uma informação, eu mesmo já mandei o extrato da minha empresa no grupo de amigos, nem percebi. Então quantas pessoas não podem fazer isso com, de repente, uma relação de clientes da empresa? Um contrato que tem RG, tem CPF, tem informação confidencial. Né? Então a gente sempre vê, pô, a máquina tem antivírus, a pessoa está trabalhando do jeito certo, o que ela está acessando? Então a gente consegue, de uma certa forma, cobrir todos os ativos, né, que a gente entende como são principais para as empresas. E o ponto legal é, quando a gente fala de Maslow, né, a gente fala que a base é necessidade fisiológica, que é ir no banheiro, depois a gente vem para a segurança. A nossa solução ela esteja ali talvez um degrau acima, perto de uma autorrealização para uma empresa. Só que quando a gente começa a desenvolver coisas que cuidam de pessoas, cuidam de ferramentas de trabalho, cuidam de informação, eu começo a me tornar uma necessidade fisiológica para as empresas. Que é mais ou menos assim, eu mando a minha mãe embora, mas eu não tiro a solução da Magma. Então essa é a troca que a gente quer fazer. A gente quer se impregnar tão forte, e a gente está conseguindo fazer isso, essa é a nossa direção, que a gente está indo no caminho certo, né? Que é focar nas coisas certas. Então nesse caso, é isso que a gente faz hoje, né? Então é um pouquinho ali do que a Magma faz, né? E desde o começo eram essas soluções? A gente começou com uma solução de inventário de computador, né? E dentro da solução de computador, a gente fez a solução de produtividade. E aí, durante a pandemia, isso aí foi fenomenal, porque a galera foi todo mundo trabalhar em casa. Ninguém sabia o que o colaborador estava fazendo em casa. A gente era uma solução em nuvem. E lá em 2016, quando a gente falava que ia para a nuvem, vocês são loucos, e a segurança. Só que em 2020, quando começou, quem não estava em nuvem estava perdido. Verdade. E a gente já estava de mão levantada. Então, a gente até parou de vender por conta disso. Então, a segunda solução foi a solução de gestão de pessoas. E depois, quando a gente começou a ver que tinham falhas de segurança das pessoas usando o computador de forma errada, falou, cara, vamos proteger os dados dessas pessoas. E aí veio o Alaska, né? Então, a solução, a Magma 3 é a empresa, ForceOne é a solução de gestão de ativos, Blue Sky, que é a solução de produtividade, e Alaska Cross Security é a solução de segurança. Gostei dos nomes, ó. Muito bom, parabéns. Então a parte da solução para produtividade veio um pouco por influência da pandemia. Ela realmente veio mais à tona nesse momento. A gente já tinha informação, mas era para entender assim, por exemplo, o que o usuário acessava que comprometeria a segurança da empresa. Certo. Só que durante a pandemia as pessoas queriam saber quantas horas as pessoas trabalhavam. Não era o foco esse, mas assim, como a gente pode ajudar a pessoa a produzir mais. Porque a gente sabe e era um desafio, né? É um desafio, que às vezes a pessoa está em casa, ela tá, pô, já várias vezes em reunião, e, pô, passando um gato, um cachorro atrás, o filho pulando, fala, pô, o cara vai se perder. Só que a empresa, ela precisa que aquele cara esteja motivado para trabalhar. Então, ali eles identificavam oportunidades para conseguir fazer com que o cara trabalhasse mais. Fala, olha aqui, olha esse problema, trabalha nesse horário, aqui tu produz mais, aqui tu produz menos, evita isso. Então, esse foi o foco ali nesse momento da pandemia, do que a solução se propôs a fazer. E hoje qual que é a principal demanda em relação a essas três soluções? Ou as três são bastante demandadas assim? Se fosse escolher qual que é a mais demandada hoje, é a questão talvez do cuidado com os dados? O Brasil é uma questão cultural, tá? Eu acho que ele espera um pouco o problema acontecer para se cuidar da segurança. Verdade. Isso é muito normal, tá? Nos Estados Unidos isso já é muito normal. Também porque as soluções de segurança, grande parte delas, elas são de fora. Quando elas são traduzidas para o Brasil, o custo é muito alto. E o cara assim, cara, a gente, pô, vocês fizeram análise de risco e sabem, pô, qual que é o impacto disso? Quanto que custa? Pô, será que vale a pena eu pagar esse valor? Então, a gente vê essa oportunidade, não é a solução que mais procura, mas isso tem uma questão cultural, tá? Na questão da solução de inventário, de hardware e software, é uma demanda que às vezes a empresa tem de registro de patrimônio, de obtenção de uma ISO específica, tá? E essa realmente é o carro-chefe. Certo. E as pessoas, a gente começa a entender
que as empresas começam a se preocupar. Tem empresas e empresas. Empresas familiares têm uma preocupação X, e empresas que têm um padrão, às vezes que não são familiares, já têm um pensamento Y sobre o colaborador. E é nesse mundo que a gente quer ir. As pessoas que estão pensando no colaborador de forma diferente. Então, quando a gente pensa numa solução, isso é um DNA de uma startup, a gente não pensa para amanhã. A gente tem um cara dentro da empresa, né, que ele é um cara pesquisador, ele é contratado como pesquisador. Ele vai olhar para 20 anos. Ele não olha para hoje. Então, daqui a 20 anos você quer fazer sucesso. Vamos apostar? A gente fica um pouco o pé atrás, porque não está trazendo lucro, porque não está vendendo tanto, porque as pessoas têm dificuldade de entender ainda o que a gente faz quando conhece a solução como um todo. E aí que a gente até brinca, né, com as pessoas. Fala, quando tem alguém que te fala uma ideia, e essa ideia você não entende, é porque ela é boa. Porque tu demorou para entender. Então, se tu for mais atrás, realmente aquilo tem uma coisa gigante que tu não teve visão. Então, às vezes, a gente sofre um pouquinho quando a gente fala de pessoas, que as pessoas estão demorando para identificar que a pessoa é o principal ativo de uma empresa. E hoje a gente sofre muito no corporativo, porque até questões de saúde mental e tal, burnout, né? A gente sabe que muito é por conta do estresse no trabalho. E como você falou, tem empresas e empresas, mas a triste realidade é que grande parte delas, e as pessoas que trabalham, né? Que é obviamente quem faz a máquina girar, às vezes não olham, né, do jeito que deveriam para as pessoas. E aí acontece todos os problemas que acontecem. Então eu imagino que a solução venha nesse... É isso. É legal. É um olhar legal, diferente. legal. Talvez seja um olhar mais automático, né, padronizado, que dê clareza onde a pessoa pode chegar, né? Porque a gente vê na pesquisa de clima que a gente faz. É uma empresa relativamente pequena, a Magma, né? Mas as pessoas, elas têm dificuldade de saber, mas onde eu vou chegar? Como eu vou estar daqui a 10 anos dentro da tua empresa, né? Então, isso, às vezes, qualquer empresa que a gente entra, a gente não sabe como eu vou estar daqui a 10 anos. Olha, daqui a 10 anos, se tu fizer isso, isso e isso, tu vai chegar lá. No exército, isso já acontece. Sim. A gente tá falando de uma história, né, de subida de cargo. Então, o cara permanece 6 meses é aspirante, 2 anos primeiro-tenente, capitão. Então, ele já sei onde eu vou chegar, já sei, inclusive, até o meu salário. Isso é muito importante. Então, acho que pro colaborador, para ele se sentir bem, acho que precisa saber onde ele quer chegar, né? Onde eu posso chegar? Será que faz sentido eu estar aqui ou não? Lógico que tem alinhamento de cultura, de valores da empresa, mas quanto eu quero, quanto eu vou ganhar também. Qual é a função que eu vou ter? Né? Então, isso é importante. Muito bom, muito bom. O Rocha tá anotando tudo aí. Pegando as ideias aqui, analisando tudo, muito legal. O papelzinho dele não para, né? Só ele entende, mas tá tudo ali, ó. Fica criptografado. Ninguém vai entender, só é o meu. Tá vendo? Controla as informações, é isso aí. Vai, manda aí, o que você anotou aí, que você tá doido pra... Eu queria saber um pouco, Tenente, sobre essa parte do plano de carreira, dessa solução que vocês colocam para as empresas. Como que vocês fazem essa análise, assim, de maneira resumida? Tá. Hoje a gente está fazendo um teste até interno da empresa, né, onde a gente busca o quê? Entender o que o mercado faz. Isso é uma coisa para ter, não vou falar que é um certo equilíbrio, né? E depois que a gente faz essa análise do que o mercado está fazendo, a gente busca isso dentro dos nossos colaboradores para sentir com eles se faz sentido, né? Porque, obviamente, né, tem coisas de vida que a gente traz, que a gente tem como a nossa satisfação. Tem coisas que a própria população fala, né? Pô, o que hoje seria um salário adequado para todas as pessoas? Né? Hoje falam mais ou menos em torno de 5 mil reais, é um salário mínimo para as pessoas viverem bem. Então a gente sempre vai buscar esse sentido. E aí tem ali, né, as etapas que tu vai conseguir fazer para chegar lá. Então, óbvio, né? Por exemplo, hoje a empresa ela tem lá o Great Place to Work, que é um certificado do GPTW. Quando a gente faz a auditoria deles, a gente vê vários pontos ali que a gente nem imaginava que existiam. Então, assim, ali tem um caminho de como tu vai fazer com que as pessoas se sintam melhor. Quando elas se sentem melhor, obviamente, elas vão trabalhar melhor. Quando elas vão trabalhar melhor, elas vão te oferecer mais resultado. Quando tu trouxer mais resultado, teoricamente, mais dinheiro. Essa é a conta no final. A gente não pensa no dinheiro, mas isso é uma coisa meio que normal. É a consequência, né? Do cuidar das pessoas. Exatamente. Né? E essa questão do plano de carreira, né, que vem sendo desenhado é a pessoa se tornar elegível para aquilo. Né, para ela buscar a educação. Então eu vim conversando hoje para cá e a ideia realmente era essa, eu quero chegar nessa função, eu quero ter a função de um COO ou de um gerente. O que eu preciso para fazer isso? Porque às vezes a pessoa tá ali, ela não sabe. Então ali, para essa função, tu precisa desse curso, desse certificado e desse tempo de casa, de experiência. Beleza, você chegou, você está elegível. Na próxima rodada que tiver de contratação, se essa pessoa estiver elegível, tiver uma pontuação que a gente acha agradável, automaticamente essa pessoa
tem capacidade de assumir aquela função. Então é assim que é o pensamento, né, para conseguir fazer, né, com que as pessoas escalem, né, em cargos e salários, coisas nesse sentido. É porque essa clareza que realmente vai motivar o cara ali na ponta, se ele quiser aquilo mesmo, saber o caminho que ele tem que percorrer. Porque hoje que a gente vê, realmente a pessoa fica perdida. Tá bom, Sim. como que eu chego lá? É É uma das coisas que a gente está tentando fazer também com os veteranos, que existe muita essa visão embaçada de como chegar, ou às vezes o cara não tem nem ideia que ele poderia estar numa função melhor. Então, das nossas missões é clarear um pouco. Por isso que eu fiz até essa pergunta de como que vocês fazem esse mapeamento dos planos de carreira. Muito interessante. Eu vou dar um exemplo meu, né, que é o que eu tô vivendo hoje, mas uma coisa que me chocou muito. Não vou citar nomes porque não precisa, mas um coronel que foi pra reserva, currículo, assim, muito top, comissão no exterior, 4 idiomas, sim, fora da média ali, aceitando um cargo operacional numa empresa, mais pela questão de, já estou aposentado, né, só não quero ficar parado, porque é difícil pro militar, porque ele, querendo ou não, ele é novo ainda, né, o coronel é novo ainda, e o cara não quer ficar parado, ele ficou 30 anos em movimento, imagina, agora para, não consegue. Não consegue, só que acaba por não saber de como funciona o mercado, e em contrapartida, pro mercado também não saber das experiências do militar, e para o agravante, o militar também não saber se vender nesse sentido, acabam aceitando a primeira proposta que vem. E aí tive a grata surpresa de conhecê-lo bem nessa transição, já tinha começado o meu projeto também, e eu fiz mais ou menos isso. Falei, não, calma aí. Falei, ó, peraí, deixa eu te direcionar. Porque com a tua experiência, com o teu currículo, mas eu só fiquei no exército militar a vida inteira. Não é só. Isso é um diferencial, pô. Com certeza. Isso é um diferencial que, inclusive, hoje eu arrisco dizer que é o que mais falta aqui fora. Sim. Porque é onde a gente bate em atributos da área afetiva, né? Soft skills, coisas que hoje tá difícil. Tá difícil, de verdade tá difícil. As competências técnicas não tá tão difícil assim, até porque hoje a velocidade que a informação chega pra gente é mais fácil do que na nossa época. Sim. Na palma da mão, se a pessoa souber usar, obviamente, na palma da mão ela consegue aprender coisa até de graça. Vai no YouTube aí com um pouco de paciência, junta GPT, junta Google. Pô, a pessoa consegue chegar no conhecimento. Mas e a parte soft? Né, as competências? O exército faz isso. Aí essa pessoa com 30 anos de experiência, um baita de um currículo, mas ela não sabe como passar isso para as empresas também não sabem que essa pessoa existe, e aí acaba acontecendo isso. Aí conseguimos direcionar mais ou menos nessa pegada, né, de falar, olha, com base no que você tem hoje, você com uma pequena adaptação de currículo e talvez um curso ou outro que ainda esteja faltando para uma área determinada dentro da empresa, você já é um cara, até o termo que você usou, elegível, né, elegível para um cargo X. E aí quando você fala que o X é um cargo estratégico, por exemplo, o pessoal, não, mas sério, um cargo estratégico? Mas eu não tenho experiência. Eu falei, tem, você só não sabe que a tua experiência... Né? Então é muito legal, gostei, muito legal esse projeto e de alguma forma, né, Rocha, é uma das coisas que a gente quer fazer aqui na divisão. Eu perguntei inclusive porque dessa forma que você está colocando é uma forma escalável, né? Então, sim. Já existe um padrão, já tem um mapeamento, então é bem interessante até para a gente entender depois como funciona certinho. Tenente, eu acompanhei principalmente uns 2 anos, 3 anos atrás, participando de alguns eventos que vi que você estava lá, a sua relação com o esporte. Então desde quando a gente estava lá no ano de formação, a gente até brincava que era o kit tenente que a gente queria para poder ficar bom. Qual que era o segredo do kit tenente para ficar no shape, fazer ali atividade física, tá? Aí deu certo, né? Deu certo. Alimentação, pô. A gente pegou o bizu. É a água do subtenente. Do cantinho. E aí encontrei com você algumas vezes em campeonato de crossfit e tudo mais, então eu queria entender um pouquinho, que é até uma parte que o Oleta gosta bastante, essa relação do esporte, da atividade física lá atrás, antes de você entrar e até mesmo durante, e hoje, que eu vejo que você tá fazendo ali, tá no crossfit, tá participando de campeonato e tudo mais. Bom, eu comecei a jogar futebol com 5 anos de idade. Caramba. Então eu joguei futebol, joguei no Grêmio, joguei no Santos, cara, joguei em vários lugares. E, pô, a gente tinha sonho de ser o jogador, né, meu? Só que aí tu sabe que não é tão fácil ser jogador. Aí eu quis ser surfista, né? Então faz parte da minha vida. Então com 12 anos comecei a surfar. É o esporte que eu levo até hoje, né? Assim, total contato com a natureza. Isso, puta, mudou a minha vida. Então eu gosto muito do surf em si. Então a vida inteira praticando esporte. E nesse meio ali desse tempo de surf, né? Fui pro jiu-jitsu, né? Então consegui lá chegar na faixa azul, né? E aí depois com as mudanças ali de vida, mudando família e coisas nesse sentido,
conheci, né, a musculação, nem se fala, a musculação é o kit tenente, né? Então você tem que fazer a musculação, isso não pode acontecer. Uma das coisas que fez com que eu também me destacasse ali no NPOR foi melhor aptidão física, que foi também, com certeza, a vida inteira fazer atividade física, né? Então isso foi uma das coisas que foi bem legal. E hoje, né, depois que eu fiz toda essa trajetória de esportes, eu faço CrossFit acho que desde 2019. Sempre me aventuro, acho que o militar tem esse negócio de querer competir, né? A gente fala do rachão lá no nosso box, que quer fazer o rachão. Então quer mesmo entrar pra guerra, quando tivesse na reta final dos 3.200 ali, tu quer chegar no final. Isso com certeza, né? Porque pra quem faz atividade física em si, a gente sabe que pra gente aprender um esporte não é tão fácil, né? Porque, pô, tu precisa de disciplina, de uma frequência. E, pô, isso com certeza quem te traz, né? É a nossa base lá, querendo ou não. Né? A gente fala, cara, tem que ir todo dia, aprender o movimento, ter paciência, fazer leve, porque pô, às vezes tu tem força, mas não é força que tu precisa. Então isso contribui também hoje, né, na vida do empreendedor, de uma fuga, né, de liberação da tua mente, para tu pensar um pouco melhor, para tu ter, assim, novas ideias em alguns momentos, né, de um momento teu de paz, que tu consegue realmente gritar ali e falar, caraca, velho, eu preciso liberar minha energia, né, para tu poder chegar em casa um pouco mais tranquilo. Então, o esporte acompanha a minha vida inteira, nunca paro, não recomendo que ninguém pare. Quem não faz, faça, né? Beba água, tem kit tenente, faz também. Água do cantil, água do suplementação à vontade, e é isso. Muito bom. E hoje você acha que quantos por cento seria mais para a mente, essa parte de dar aquela limpada, aquela despressurizada, ou performance? Quanto que você colocaria na balança? O que é performance? Querer elevar ali tua performance, está sempre melhorando? Ou é mesmo um refúgio ali para acalmar a mente? Olha, pensando, eu acho que 30% para refrescar minha mente e os outros 70% performance. Que eu gosto de competir, eu não gosto de ir para competição, mas eu gosto de competir ali comigo mesmo. De tentar fazer mais, pegar mais pesado, fazer mais rápido, abaixar meu tempo, putz. Então eu não faço só isso, né? Então eu tô ali fazendo crossfit, mas eu tô fazendo um personal de crossfit, eu tô fazendo pilates para melhorar a mobilidade, então eu faço todo um acompanhamento para tentar evoluir. Vai no médico, vai no nutricionista, tu busca uma equipe para te ajudar a melhorar, porque também, né, 38 anos, sem cabelo, o corpo não é de jovem, né? Então tu sabe que tem que buscar outras coisas. Então eu levo a performance a 70% e o gatilho ali para liberar 30%. Também não sou, é que eu não sou estressado de vida. Então, se eu tivesse, talvez fosse uma porcentagem maior. Então, acho que 30% tá justo ali para liberar a mente. Não, várias vezes estava ali no evento, ali, aí começam a entrar os atletas, tenente frente. Aí no outro, tenente tá em todas. Tá em todas. Vibrando. Quem não é visto não é lembrado. Isso aí. Não ganho, mas tô lá, né? Mas tô lá. Uma pergunta, se fosse elencar a sua maior realização no tempo da ativa, no EB, teria alguma ali que marcou mais? Ali, eu sei que tem várias, provavelmente, mas se fosse para elencar uma, assim, puta, minha maior realização foi, sei lá, o período NPOR, alguma experiência específica dentro do EB, qual que seria? Durante, assim, no final da vida ali militar, né, eu fui relações públicas do Exército, isso foi bem legal. Apesar de ser uma função administrativa, tu é uma função estratégica. Sim. Porque pô, tu tá direto ali com S1, S2, S3, S4 e tu é o S5. E tu tá sempre com as pessoas que realmente têm um conhecimento maior que o seu e você precisa ali se destacar. E dentro dessas missões que a gente tinha, que era a missão do Relações Públicas, era nos exercícios que tinham, né, que tinha um exercício muito grande, que acho que era a segunda DEA que organizava, que era aquela operação GLO, né, a gente ficou em Serra Negra e a gente montava os acisos. O aciso é quando a gente faz lá uma ação cívico-social, esse é o que significa aciso, para atender a população. Pô, a gente conseguiu vacinar todas as crianças da cidade, a gente conseguiu fazer atendimento odontológico para todas as crianças, então pô, ia lá e não, vem, vamos, ia nas escolas, então isso foi gratificante por quê? Porque tu ajudava. Independente de estar ali, o cara tava com a arma ali na frente, correndo para lá, para cá, fazendo o PBCE dele, eu acho que a minha missão era mais real que era deles, porque eu tava realmente ajudando quem precisava. Então eu mostrava sobre o exército, né? Porque, pô, quando a gente entrou, quantas vezes a gente viu uma propaganda do exército? A gente não vê até hoje, a gente vê muito pouco. Então era a oportunidade que eu tinha de mostrar que onde eu tava era importante. Falei, cara, é legal, entra, vai lá, tem um tiro de guerra aqui, vai lá pra Serra Negra, pô, vamos correr atrás disso. Então as crianças, pô, que legal, te chamar de tio ali, né? Pintava a cara da criança, então eles ficavam felizes pra caramba. Então isso era legal porque tinham pra te abraçar,
tipo, te elogiavam no limite. Pô, você ajuda a gente, você salvou a gente, né? Que a gente ia lá buscar as pessoas para vir até o evento. Então isso foi bem gratificante. Não tem nada a ver com tiro, porrada e bomba, mas tem a ver com ajuda, né? Então isso foi legal. Muito bom, muito bom. E aí, com esse pouco de conversa, já conseguiu identificar o temperamento? Um pouco. O Aleto agora tá viciado. Eu me formei em neurociência e eu tô muito aprofundado no tema de temperamento. Não sei se você já fez algum teste de temperamento ou não. Não? Tá. Então já te falo que você é sanguíneo, igual eu. Tá bom. Só que você roda pro colérico, que é igual o do Rocha. Eu sou colérico pra melancólico. Pra melancólico. E ele é sanguíneo pra colérico igual eu, cara. Sim. Ele tem o colérico, que é essa parte empreendedora, essa parte que te faz querer se desafiar sempre, que você falou, né? Pô, tô fazendo pilates, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Você sempre quer se desafiar. O desafio não é com os outros, é com você próprio. Isso é do colérico. Mas ele é um cara que também tem emoção, muita emoção. Minha esposa... Sim ou não? Muita. Eu sei. Chora, Isso é do sanguíneo. Eu choro quase direto. Eu sei, eu sou assim também. O pessoal que, que me olha assim fala, pô, tu chora? Eu falei, cara, a gente é muito emocional. A gente tá do lado da emoção. A gente é movido por emoção, na verdade. E quando ele fala que... Por isso que eu fiz a pergunta Tudo é estratégia. Por isso que eu fiz a pergunta de qual foi a experiência mais marcante no EB. E eu sabia que ia vir alguma coisa no sentido de tocar as pessoas e no sentido do reconhecimento, porque o sanguíneo, ele quer o reconhecimento, mas não no sentido de que, pra falar que é o bonzão, não é isso. É pra mostrar que o que ele faz é importante e que impacta os outros. É isso. Entendeu? Então ele é sanguíneo pra colérico. Ele é exatamente o mesmo temperamento que eu. Sanguíneo pra ajudar, pra colérico. Entendeu? Muito bom. Pra doar pros outros. Na realidade é isso. Faz com a família, faz com tudo. Minha esposa, eu não estudo arquétipos, enfim, não sei nada disso. Só que ela fala, teu arquétipo é de herói. Ela fala de herói por quê? Sim. Porque tu sonha com guerra, tudo pra tu é guerra, tu quer ir pra guerra, vamos pro treino, vamos pra guerra, e tudo é assim, quer salvar o mundo. Né? Falei, pô, beleza. Salvar o mundo. Vou tentar salvar o mundo do meu jeito, né? Se vai dar certo ou não, só Deus sabe, eu vou fazer minha parte. O sanguíneo quer salvar o mundo, exatamente, ele resumiu agora. Então, assim, é aquilo, né? A diferença do sanguíneo pro colérico é uma diferença que quando os dois se juntam, cara, vira um foguete. Porque o colérico, pra ele, sempre primeiro vai ser o resultado. Pro sanguíneo, primeiro pessoas. Através das pessoas você chega no resultado e se você tiver um bom resultado, você também depois consegue ajudar as pessoas, ok? Só que se colocar em ordem de prioridade, pro colérico sempre vai ser resultado. Pro sanguíneo sempre vai ser pessoas. Esse é o que diferencia os dois. E aí quando junta, né? Faz todo sentido agora, muito pensando legal. nas soluções, tudo da empresa. Sim, entendeu? Legal, muito louco isso, cara. Isso aí é um tema apaixonante, até recomendo pra quem tá assistindo que, cara, estude sobre temperamentos que você vira um especialista em pessoas. Legal. Primeiro passo, né? Entender quem é você. Entendeu quem é você, entende quem são os outros. Aí, meu irmão, aí ninguém te segura em negociação estratégica, ninguém te segura em... Até com cônjuge, saber o temperamento da esposa, é muito bom saber isso. Tem que tomar cuidado para não virar arma, né? Pra não virar arma. Não, mas que legal, eu gostei muito dessa parte da solução, principalmente todas elas, mas principalmente dessa parte de produtividade, né, olhando para pessoas mesmo. Eu acho que a sociedade precisa disso, né? As empresas precisam disso, a divisão precisa disso. É isso. Então, cara, as coisas não acontecem por acaso, né? As coisas vão acontecendo, as visões vão aparecendo, as pessoas certas vão se cruzando, então isso é muito legal. Esse é o poder do ecossistema, né? Muito bom. E agora falando na vida pós-militar. Você já falou da tempestade que veio bem na transição, né? Que não foi fácil, mas que foi o que acho que talvez o que impulsionou vocês para chegar onde vocês chegaram hoje. Falando em próximos desafios, assim, qual que é o grande desafio da Magma hoje em relação ao futuro? Onde vocês querem chegar? Na vida de quem tem uma startup, né, a gente sempre segue uns degraus, né? Isso é normal, né? Então tu começa lá fazendo um Friends and Family, que a gente fala muito, né? Que é o dinheiro investido por amigos ou família, que foi o que a gente começou. Aí depois tu tem o bootstrap, que é o dinheiro que a tua empresa ganha, tu reinveste. Passa por uma fase de anjo, que a gente também tem investidor anjo, faz parte do negócio. Depois tu vai uma fase seed, pré-seed, seed, que tem uma faixa de grana que tu recebe nisso. Depois tu vai para uma série ABC, né? Que aí é onde tem as Ventures Capitals, que realmente aportam mais grana no teu negócio, né? Então esses são os pontos. Hoje a gente está numa fase seed, né? Que é uma fase que a gente está profissionalizando a empresa. A gente fala assim, a empresa pode ser profissional, ter uma organização super boa, ter processo, ter trabalho, ter tudo. Mas organizar uma empresa para uma rodada de investimento é muito mais difícil. Porque são várias diligências, né? Os caras analisam passivo, analisam muitas coisas. E o nome Venture Capital já fala, né? Que é um dinheiro de aventura, né? Então tu pega o dinheiro para se aventurar realmente.
E a nossa próxima fase seria essa. Então, o que eu vejo, né, de futuro ali para a Magma, né, é uma rodada de investimentos importante que faça com que a gente consiga internacionalizar a companhia, né, levar realmente a empresa para fora, né, para que ela realmente ganhe visibilidade, né? E aí tem alguns sonhos que giram em paralelo, que é os sonhos do Daniel, né? Porque uma hora a empresa ela vai andar sozinha. Sim. E neste momento, né, eu estou CEO da companhia. Mas provavelmente daqui a um determinado momento, e eu abro mão tranquilamente de função e de cargo, vão ter pessoas mais preparadas para isso, né? E eu quero que a empresa, ela, cara, vire um nome mundial. Esse é o pensamento. Não precisa ser exatamente eu fazendo parte do jogo, mas eu quero construir toda essa base, toda essa cultura, todos esses valores que a empresa tem, para que ela consiga chegar onde ela quer chegar. Então, a próxima fase seria uma internacionalização, com uma captação de grana muito importante para o negócio, para que eu possa ajudar as pessoas, né? Que a minha ideia é realmente fazer o que fizeram comigo, de ser um anjo e de ajudar outras pequenas empresas, né, com a receita de bolo que eu aprendi de vida, para que elas cresçam também. Óbvio que tem dinheiro no final das contas? Tem, mas a ideia realmente é pegar essa galera, né, que tá ali querendo desenvolver alguma coisa, que tem muita vontade, mas às vezes falta um empurrão, né, e às vezes não tem ali um soft skill importante, uma persistência para o cara continuar. Né, esses dias eu tava com um amigo e ele, pô, Daniel, tô no final da minha vida de grana, não tenho o que fazer, uma puta de uma ideia. Cara, vamos arrumar dinheiro para esse negócio. Então, eu poderia ser eu esse anjo. Então, eu queria, né, pessoalmente falando, ser um anjo de empresa e que minha empresa consiga andar sozinho, empregando bastante gente, pagando o salário da galera dignamente, trabalhando de forma digna. Então, esse é o meu pensamento ali para o futuro da empresa. Muito bom. Muito legal. Muito bom. É uma das coisas assim que eu sempre quis, tem um tempo já, era realmente contratar um CEO. Chegar a um tamanho de empresa que ela pudesse tocar sozinha e você colocar um cara ali bom de mercado, às vezes cara com experiência absurda para ver o negócio decolar mesmo. Então tem mais ou menos a mesma visão ali que o Tenente. Bem legal, cara. O papo tá bom, tá sério, mas agora chegou aquele momento que... Da brincadeira. Porque assim, né, a gente sabe que todo mundo um dia, né, quem nunca, né, todo mundo um dia foi bizonho. Não, né? Instrutor, inclusive das nossas, né? Ele tem informações ali que muita gente não agora sabe. tá na hora, né, de nós, como alunos da época, saber qual foi as bizonhadas do nosso instrutor. Tem que marcar 2 episódios só pra falar. Olha quantos anos a gente esperou por esse momento, Rocha. Exatamente. Pra saber de algum... Então aqui a gente tem um quadro, né, Rocha? Ele sabe de Essa aqui é a representação de uma chave de cadeado que o recruta perdeu. Pequenininha, só pra simbolizar. Segurar até aqui, ó. Isso. Assim, né? Isso aí. A gente queria saber, né? Estamos ansiosos para saber quais foram... O quadro Já Fui Bizonho do fui Tenente bizonho. Pente. Essa vai entrar pra pensando no que eu história. ia falar. Porque como aluno a gente sempre fala, né? Bizonho e aluno é igual, né? Não tem como mudar essa regra. Mas tem uma como tenente que eu fiquei até um pouco triste. Mas depois eu vi que foi uma bizonhice e falei, porra, dei de papirão, né? E na época o que vivia era operacionalidade. Teve um EDL, Exercício de Desenvolvimento de Liderança, né? Onde esse exercício ele é promovido para treinar os tenentes e os sargentos da unidade. E eu tava ali, tenente mais antigo. Quem é o xerife? Tenente Fente. Falei, beleza, eu. Quem que era o capitão instrutor do negócio? Capitão Alencar. Não sei se tu conhece ele lá do Rio. E ele foi meu instrutor do NPOR. Ele é o 08. Já me chamou de aluno, tipo, primeiro tenente antigão. Já fiquei daquele jeito. Falei, beleza. Monta a patrulha, não sei o que lá, vai subir a imigrantes, pegar a Anchieta. Falei, pô, show de bola, tô dentro do jogo. Falei, ó, papirando, caderneta. Ó, seguinte, qual o meio que a gente vai usar pra apresentar? O padrão de patrulha é tu pegar o caixão de areia, montar um monte, pegar aquele monte de plástico, escrever os nomes com o teu adjunto e dar ordem à patrulha. Falei, beleza, só que eu não vou fazer isso, vou fazer um negócio melhor. Instrutor, podia usar os meios que eu tinha, que era o quê? O computador. Beleza, montei tudo no computador, dentro da sala do NPOR, felizão, ordem à patrulha perfeito, todo mundo ensaiado, começou a ordem à patrulha. Quem vem? Capitão Alencar. Tenente, foi atacado e atacaram a energia, foi do disjuntor. Apagou a luz. Meu irmão, não tinha luz mais no NPOR. Falei, e agora? Como que eu vou fazer a ordem à patrulha? Coronel, capitão me cobrando. Eu falei, meu Deus. Eu falei, era o Silveira, o adjunto. Silveira, vamos montar o caixão de areia. Pô, mas pra quanto tempo? 10 minutos, cara. Meu irmão, tive que montar o caixão de areia com aquele monte de plástico colado em 10 minutos. Meu irmão, imagina o tenente antigão no sanhaço de aluno. Eu fiquei assim, ó, desesperado. Quase gerou até uma pequena discussão. Eu falei, pô, mas peraí, tá escrito no manual. Que manual? Aí eu falei, então pega o gerador. Ele não vai pegar gerador coisa nenhuma, o aluno 08. E começou a gritar. E eu falei, bom, bizonhei, né, velho? Então não tem pra onde correr. Infelizmente tive que fazer lá o caixão de areia.
Apresentei, no final a operação deu certo. Era o Silveira, né? Que hoje é capitão ou major, né? Ele era meu adjunto na época. Depois ele foi servir em Campinas lá comigo. A gente ficou um tempo servindo. Legal. Porque ele plotou que você tava fazendo as coisas no computador? No computador. E foi e fez sacanear. Não pode, foi lá e apagou, foi do disjuntor e desligou a luz. No meio da apresentação. No meio. Cara, e agora? Não tinha caixão de dinheiro, não tinha nada. Tava tudo montadinho certinho, me deixou no sanhaço. Fiquei em choque, né? Falei, bom, beleza, vai, vamos manter o controle, vamos. Eu lembrei, o tenente falou do campo de patrulha. Você lembra que eu tava como homem carta e eu perdi a patrulha inteira no campo de patrulha? Eu não lembro dessa. Eu lembro dessa cena. Foi até o Refresca a nossa memória. foi até o tenente Fente que salvou a gente. Eu era o homem carta, a gente foi indo, aí chegou no momento que era só atravancar. A gente tava aqui, era só atravancar, seguir reto, a gente ia chegar no objetivo. Aí um sargento, que eu não vou falar quem, pagou o bizu, falou, Rocha, ô 12, não precisa atravancar aqui, um monte de coisa e tal. A gente fez uma marcação aqui numas árvores, é só vocês seguindo aqui já era, vira. Pai Matias. Pai Matias. Aí eu falei, não, beleza, eu vou seguir. Fui, aí me perdi. Aí a gente ficou perdido lá, eu lembro do tenente com o rádio falando lá, não, tal. E a gente ficou umas 2, 3 horas perdido, aí até que o tenente Fente conseguiu achar o caminho e a gente saiu. Isso aí eu não tinha contado. Mas aí o capitão Mogero, na época, porra, Rocha, por que você não foi reto? Era aqui, eu só segui reto. E aí eu não podia falar, né, que tinha pego o bizu de forma errada. E essa foi uma história que assim, acontece, teve uma de aluno também, não eu aluno, mas eu como instrutor, que essa foi muito engraçada. A gente sempre que tinha o campo de vocês, o básico, seja o que for, a gente sempre fazia as nossas apostas dos alunos que iam ser bom, né? Cara, esse cara vai desembocar. O cara tem um físico top, show de bola, vai dar bom. E aí teve um ano, né, que tinha um aluno que ele era muito carcaça. E, pô, na hora que tu vai pra TOR, eu falei, meu irmão, tira o teu coturno, faz manutenção do teu pé. Tu pode fazer qualquer... Meu irmão, tu não precisa tirar a tua farda, mas o teu pé tu tem que cuidar que ele vai te conduzir. Aí, beleza, no rope ali, meu irmão, acorda, pá, tira pro alto, vamos, festim. E o aluno saiu. Aí, durante o dia do percurso, o aluno começou a mancar, e o aluno mais carcaça do grupo. E, mancando, eu falei, ô, 06, o que tá pegando? Não, tenente, eu vou baixar, preciso ir no médico. Eu falei, não, vai baixar nada, teu cara mais forte. Aí foi no médico, não aguentou, deitou no chão, passou mal, vou no médico, tô aguentando de dor no meu pé. Aí eu tô lá, né, comandante do pelotão, vendo a galera, né, os instrutores, vendo as apresentações lá as instruções em si, que era só do NPOR na época, né, era isolado. Aí o médico me chama. Ô, tenente Fente, chega aí. Aí eu cheguei lá, você não sabe. Falei, o que aconteceu? O aluno tá novo, pô. Falei, como assim tá novo? Ele, infelizmente, ficou um dia inteiro com cultura do lado errado. O queixo duro. O dedo do cara, o dedão virou dedinho. O pé dele tava deformado. Eu falei, cara, na hora ninguém parava de rir. Falei, aluno, pelo amor de Deus. A gente até impressão com turno bom pra ele. Falei, ó, merece. Aluno Curupira, aluno Curupira. Com o pé invertido. Um dia, com o pé molhado, o pé dele ficou, tipo, deformado. Entrou no molde ali já. Caraca, olhou lá, eu falei, na hora a gente chorou de rir. Não, mas com tudo bom pra ele. Eu fico pensando, como é que o aluno não percebeu o negócio? Não sei, não foi trote, não. Pior que não foi trote. Não foi nada, a gente não fez nada. Ele o aluno precisou. Fez que eu quis. Se auto-sabotou. Tá tudo bem. E aí foi um negócio muito engraçado. Caraca, essa eu nunca ouvi, cara. Nossa, aluno Curupira. Impressionante. O pé invertido, pô, o dia inteiro. Não dá. Foi isso, foi uma história legal. E esse era o mais carcaço. Mas ninguém... É que nem você falou, o pé é o pé, cara. Se você não faz manutenção, é o que te segura, cara. Esse foi o bizu que eu levei pro... Eu conseguia ficar relativamente bem nos campos, porque eu peguei esse bizu, que até o tenente que tinha passado. Então, assim, a gente tava cansado e tudo mais, mas a primeira coisa, antes de tudo, eu tirava ali, trocava meia, arrumava. Cara, e parecia que tava novo. Então, 1 quilo de talco, exatamente. secava o pé e tá novo. Peguei e segui o bizu exatamente... Porque tava ali com a moral baixa, ruim, mas você cuidava do pé, nas marchas, tudo, cara, deixava 0. Cada um tem um ponto fraco, né? Eu descobri que o meu era fome. Cara, era o calor. Era fome. Calor, eu não ligava pra calor, não ligava pra carcaça. Pode mandar, sentar, levantar. Não ligava, tinha uma carcaça boa. Mas tirou comida. O campo, assim, que eu mais sofri foi o de patrulha. Eu não sei se você vai lembrar disso, mas eu emagreci muito, cara. Eu voltei parecendo uma caveira. Tem uma foto. Era outro aluno. Nossa, você lembra, né? Fiquei parecendo uma caveira. E foi o campo que eu mais senti, assim. O básico, né, que é o primeiro, que eu acho que talvez seja o mais impactante. Cara, eu levei numa boa, gostava. A gente reparava que você ficava com o olho fundo, né? Sim. É normal, né? A gente, como instrutor, a gente ficava olhando vocês, né, pra monitorar se não vai dar nenhum ruim. Mas nitidamente que o olho ficava com a pupila muito dilatada, 100% preto o olho, e assim, fundo, né? Cara, o cara não tá em choque,
Mas tá chegando naquela força do Shivunk, né? Sim, Aqueles sim. últimos que faz parte da 30%, experiência, faz parte de é o toda a teste, metodologia, é o não. drive de vocês. É muito legal, mas eu descobri isso, porque teve gente que nem o Rocha, O né? meu calor, o mais pau pra mim foi o de GLO, e nem foi o mais pau, assim, mas que tava muito quente, mais a fardo. Aí eu acho que foi o Soares ou Cesário, não me lembro, que falou que o ponto fraco dele foi a questão do sono, né? De não dormir direito. Mas o meu é a comida, cara. Tirou minha Falando comida, em acabou sono, comigo, velho. Você lembra que você liberou 1 minuto pra gente estourar? Ah, eu lembro. E Ele não vai lembrar. Ele não vai lembrar. Ele não vai lembrar. Não, e foi Não legal, vai. foi assim, ó. Atenção, alunos, eu lembro até hoje. Atenção, alunos, agora aproveitem que vamos fazer uma hora de tora aí, tá, pra vocês. Aí todo mundo, opa, que bom, tá, não sei o que, então relaxem, aliviem a mochila, tá, não sei o que, não sei o que. Então, a partir de agora, 1 minuto de tora. Vamos lá, valendo. Silêncio, aí todo mundo em silêncio. Cara, eu juro pra você. Mas parece eternidade. Foi Não, mas eu sonhei, foi um minuto sonhei. mais longo da minha vida, cara. Quem sonhou? E Depois eu sonhei. eu cheguei a perguntar pra muita gente, cara, foi 1 minuto mesmo isso aí, cara? Ou foi meia O que hora? acontecia na minha época também muito era que eu sempre ouvia alguém gritando meu nome. E era sempre instrutor. Chegava em casa, tava dormindo. Ô, 08! Eu falei, meu Deus, que tô vivendo o negócio, entendeu? Mas o sono era uma coisa que pegou muito também. Quando eu tava com sono, cara, não tinha jeito. Eu tinha que encostar e 1 minuto fazia diferença. Cara, Agora entendi. Agora entendi porque deu 1 minuto. Mas eu sonhei, iniciar cara, a máquina fazia impressionante. diferença. Não, é assim, são coisas que a gente só entende quando passa, né? É isso. É que nem a questão de andar dormindo, né, cara? Eu não sabia que era possível isso, cara. Não, Mas no eu vi patrulha, prédio, cara... Vi vaca no patrulha. No meio da floresta lá, um prédio. Opa, prédio, uma vaca. É isso mesmo. Eu lembro que eu dei uma apagada assim, aí eu acordei. Só que eu tava andando. É nessas horas que a gente testa. Caramba, cara. Na hora do cansaço que a gente olha vocês. É. Óbvio, tem a ordem, a patrulha, tem a organização, tem tudo. Mas ali quando tu tá num momento muito crítico, aí tu fala, cara, que esse cara teve equilíbrio Sim. Tomar de decisão. emocional naquele momento que era, tipo, imagina, tu tá ali comandando teu pelotão, 32 pessoas. Não sei exatamente como que funciona hoje, se é isso mesmo. Mas, se tu ficar cansado e tu não souber liderar o teu soldado... Todo mundo é contaminado. Acabou. Não, e eu vou falar pra vocês uma coisa, né? É claro, comparado com outras missões aí, outras pessoas que tiveram, né? Talvez até mais confronto, não pode. O que eu vou dar de exemplo talvez não seja nada. Mas pra mim foi bastante coisa. Quando eu fui pro Alemão, que tinha troca de tiro e tal, e depois teve a Maré também, né? Teve até o episódio do Mikami. Mikami foi meu aluno do CFC. Cara, ali, naquele momento, sob pressão, sobre risco real de vida, trocando tiro com os criminosos que tinham armamento igual ao nosso, né? Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Ali a gente vê que isso faz diferença. É isso. Porque se nesse momento o cara não tá preparado, Já. ele trava. Perde controle. Ele trava. E se quem tá na frente, por isso a importância desse nosso treinamento no NPOR, a importância do treinamento da ESA pros sargentos, porque se os líderes, né, tanto de grupo quanto de pelotão, travarem ali, cara, acabou a tropa. Acabou a tropa. Porque a tropa é espelho do guia, né? É isso que a gente sempre ouve falar. Então, se o guia trava ou o guia recua numa situação dessa, cara, acabou a tropa. E trazendo pro dia a dia, né? Não sei vocês como vocês analisam, mas quantas decisões que a gente não toma no dia? Pois é. Quantas decisões que dependem, que vai prejudicar uma pessoa, que vai depender de uma empresa, vai prejudicar um financeiro. Cara, são, mínimo, umas 20 decisões por dia, contando baixo. Então, muita decisão, e às vezes é um momento de estresse tão grande, se tu não souber tomar a decisão certa, tu ferra alguém. Tu ferra uma empresa, então tem que tomar muito cuidado. E nessa época, né, quando a gente fala que a gente olhava realmente isso, momento crítico real, né, ou é tu ou é um tiro. Se tu não souber direcionar o teu soldado, é todo mundo junto. Né? Então isso faz, esse equilíbrio emocional faz toda a diferença no momento de crise, né, naquela sala de guerra, que é Sim. o normal hoje. Né, a Sim, sala de guerra. e quantas vezes não acontece um momento de crise dentro de uma empresa, né? E precisa de alguém Sim. preparado, né? Sim, pra Por isso que eu gerenciar. falo, a gente tem uma universidade, né? Que seria o exército, né, nesse ponto de vista, que, cara, capacita as pessoas de uma forma sensacional. Se o cara souber usar isso a favor, e se as empresas começarem a ter esse acesso também, a esse conhecimento, né? O quanto que esse profissional pode ajudar dentro da corporação, ou no próprio empreendedorismo, é magnífico, porque não tem escola que ensina isso, não tem curso que Você não ensina vai isso. conseguir simular Não isso tem. num ambiente Não controlado tem. na parte de fora, é muito difícil. E esse é um exemplo que eu uso muito quando eu falo que a gente ficou muito tempo sem dormir, todas as privações, porque no momento de crise ali, que a gente tá com sono, carregando peso, sujo, sem dormir, todo errado, a gente é colocado em situações pra gente tomar a decisão. E aí a gente tende a tomar a decisão certa, ter a tranquilidade. E aí quando você tá num ambiente controlado, numa boa,
banho tomado, descansado, bem alimentado, cara, tomar uma decisão difícil fica fácil. Então, esse treinamento que a gente tem, que a maioria das forças militares aplicam, é o que faz a diferença. Esse gerenciamento de crise é muito bom. Só agora, em 2023 para 2024, que eu consegui conectar uma parte de ensino mesmo, voltado para neurociência, que faz mais sentido olhando do ponto de vista de acampamento militar e tal, que é o seguinte, que é a neuroplasticidade. Eu aprendi muito na neurociência isso, porque a neuroplasticidade é a capacidade que a gente tem de aprender coisas novas, nosso cérebro cria, né, conexões neurais e etc. Só que isso é automático até a adolescência. Da adolescência e da fase adulta em diante, a neuroplasticidade ela acontece também, mas não de forma natural. Ela tem que ser provocada. E em quais situações que você consegue, de fato, mudar um padrão seu, em vias até de talvez criar um padrão de comportamento diferente da tua essência? Só em 2 situações, ou por repetição, ou sobre forte impacto emocional. E aí você pega um acampamento, você pega uma experiência militar, ela tem os 2. Sim. Porque ela te ensina a repetição através da ordem unida, etc e tal, né? E ela tem o forte impacto emocional por diversas razões. O cara é jovem, ele nunca foi exposto a uma situação militar, aí ele começa a entender qual que é a rotina militar, ele vai para um acampamento que ele nunca foi, ele atira pela primeira vez, ele vai para uma situação de risco se ele for para tropa, enfim. Então, sobre forte impacto emocional e sobre repetição, você consegue trazer a neuroplasticidade de uma forma mais intensa, mesmo você passando por aquela etapa de adolescência e adulto que acontece naturalmente, e ali você consegue moldar comportamento. Sim. Então, ou seja, a caserna, ela pode ser considerada uma escola de comportamentos. E, cara, isso tem uma força e um poder gigantesco, que é o que a sociedade mais precisa hoje. As empresas precisam disso, né? Quando a gente vai entrar no assunto soft skill em algum momento, mas tu busca a parte técnica? Sim. O cara que não tem um valor, o cara que não tem algum atributo que tu considere importante para aquela função, com certeza ele não vai pode ser o cara mais inteligente do mundo. Exato. Se ele não estiver preparado para uma decisão, para se relacionar, para colaborar, ele não vai ser contratado. Ou quem contratar vai ter um problema no futuro ali, né? E a maioria dos que tem problema é isso. Os caras contratam pelo hard skills, né? Pela técnica, exatamente. E acaba demitindo pela ausência de soft skills. E que é quando nessa pressão, né? Num campo de patrulha, por exemplo, é quando vocês realmente desenvolvem, que é onde a gente vai fazer a anotação ali para gerar o conceito no final, né? A gente vai olhar individualmente cada um, a gente tem a pranchetinha lá, que não é à toa, e a gente faz as nossas anotações para realmente testar, né, o nível de cada um. Ninguém tá importando se a patrulha, missão, horário, ataque certo. Não é isso. É saber se o cara estava acordado e liderou o time dele. Para mim é isso que eu olhava ali. E aí é uma coisa, Rocha, que a gente até conversou esses dias. Isso eu considero que tenha sido um pouco de sorte nossa. Porque, poxa, vocês tinham esse alinhamento muito forte, né? Coronel Morgero, você, os sargentos. Espero que outros alunos de outros NPORs também tenham essa sorte de pegar uma equipe tão entrosada e que realmente tenha como farol isso, né? Porque para mim isso é o mais importante. Sim. É o mais importante. Se isso aí estiver bem alinhado como estava na nossa... E não é à toa que hoje a gente olha pro pessoal da nossa turma, cara, a grande maioria, graças a Deus, né? Estão bem, estão encaminhados, né? Estão aí conseguindo atingir seus objetivos. Então, excelente formação. E até aproveitar esse momento, em nome de todos que não estão aqui, né? Agradecer de verdade. Obrigado. De verdade. E um presente. E aí, ó, em forma de agradecimento. Da divisão. Agora Tenente oficialmente. Fente. Pra quando olhar, lembrar que, pô, Tenente Fente tá aí, ó. Obrigado, pô. Fez parte aí da nossa formação. Faz parte do meu dia a dia. E isso que a gente sempre fala, é uma missão que a gente passa pros nossos convidados, que não é pra ficar dentro do armário, né? É pra usar mesmo. Dia a dia. Eu vou seguir a recomendação do Rocha, que ele... Isso é normal, né? Eu também tenho meu copinho de água pra beber meus 400 ml todo dia de manhã. E eu vi que esses dias ele publicou isso. Uhum. Então vai estar lá do meu lado, Excelente. 400 ml de água, geladinha. Bom. Pra quando eu acordar, dar aquela golada, Excelente. né? E agora é a hora das softs. Tenente, eu e o Auleta, a gente queria saber quais 2 soft skills você desenvolveu na caserna, no meio militar ou quando você estava na tropa, que hoje elas são mais presentes no empreendedorismo, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, que hoje você vê falar, cara, essas 2 realmente, de todas, essas 2 são as mais evidentes. Acho que a primeira, que eu aprendi muito com o Coronel Morgero, que eu acho que quando falou da equipe de instrução era muito importante, é a justiça, tá? A gente saber decidir de forma justa. Porque, pô, a gente, assim, eu não tenho conhecimento técnico de tudo da vida, acho que ninguém tem, né? Mas a gente acha muito com os nossos valores, né? Com aquilo que a gente aprendeu da nossa família, e a gente tem que julgar, às vezes, alguma situação que, mais uma vez, pode prejudicar. Então, ter esse senso de justiça, né? Alinhado com uma sabedoria de história,
é muito importante. Então, talvez a justiça seja uma das principais ali. Aprendi muito com o Coronel Morgero. A gente julgava as pessoas, né? Tinha lá o RDE, às vezes. Pô, como eu vou julgar uma pessoa? Eu não sou juiz. Não, mas vamos tentar agir aqui no manual e baseado na vida da pessoa e fazer as coisas certas. E hoje, no nosso dia a dia, a gente toma as decisões e elas têm que ser justas para que pessoas não sejam afetadas com as suas decisões, né? Ou pessoas, ou processo, ou business, seja o que for. Tentar ser o mais justo possível. E uma segunda, né, se depois eu puder falar 3 eu falo, mas a segunda, a persistência, é uma coisa que, cara, fez muita diferença. Vocês viram a minha história aí um pouquinho, né, de 2011, de 2013 até 2016, cara, com um salário muito baixo, sem venda, sem cliente, a família não tava te estimulando a desistir, mas só falando, pô, repensa, né? Tem uma filha, e aí? Eu vou persistir, vou durar na ação. Aquele negócio de ir até o final. Sou louco, vamos ser louco junto. E tu tá comigo? Tô, vamos. Então a persistência foi uma das coisas que realmente fizeram a diferença na minha vida, né? De nunca desistir. Acho que brasileiro tem muito disso, né? Não desistir nunca. Então essa é a persistência. E fazendo o final, que eu acho que todo mundo tem, né? Que é a terceira, né? Apesar de ter falado só 2, vou quebrar a regra aqui um pouquinho. A liderança. Eu acho que isso aí, cara, faz parte da... Nossa, né? A gente é o instinto, né? Que é aquele líder nato, né? Isso. Que a gente já tem aquilo da nossa vida. Óbvio que a gente acerta, a gente erra, mas a gente faz aquilo que a gente acha que é o melhor. Então isso é importante. Então o líder, quando ele tá fazendo o melhor, o soldado que tá te vendo, ele tá falando assim, cara, errou. Mas ele tentou melhor. Então, por quantas vezes eu não encontrei ali, saindo, encontrava um soldado lá, pô, tenente, quando tinha serviço e tava entre pegar sexta e sábado ou domingo, que é o pior dia, eu pegava no domingo, porque o senhor que tava lá, porque eu gostava, porque, pô, podia ir pra tora, tinha a hora certa de comer, eu tinha minha liberdade, só que tinha a cobrança na hora certa. Então, isso era mó legal. Eu falei, pô, então eu era líder. E eu nem sabia que eu não fazia porque, pô, vamos fazer o manual aqui, que agora o líder tem que ficar desse jeito, com essa postura. Não, fazia por instinto, por vontade, de querer colaborar. E isso fez com que a gente desenvolvesse a liderança. E pra empresa faz sentido, né? Muito. Porque, pô, os caras te olham, pô, Daniel... tu é líder, pô, do negócio. Eu não quero ser, mas já que eu tô sendo, então eu vou tentar manter essa liderança de forma justa e contínua, que é a persistência, né? Então acho que os 3, eles, pra mim, fazem mais sentido aí pro meu triângulo aí de, seja o que for, né? Que me alimentam, né? Como atributos afetivos ali. Muito bom. Você citou a justiça e realmente quem conheceu o Coronel Morgero, acho que é muito forte. Sim, isso, né? Você olha pra ele e você já vê isso. É né? isso. Eu ia trabalhar com ele e voltava todo dia. E ele que me puxou pro NPOR, né? Tipo, eu tava na CCAP com ele, me puxou pro NPOR e eu ia e voltava. Ele falava de justiça o tempo inteiro. Não, ele é um cara que quem conhece sabe realmente que justiça é bem forte Fora pra da ele. curva total, como militar, como pessoa. Um abraço, Coronel Morgero. Morgero, parceiraço, tá lá na Espanha passeando. Mandar pra ele Um depois, abração dar uma pra assistida. ele. Não, legal, gente. Pô, muito satisfeito. Mais uma vez, só tenho a agradecer por tudo, não só pelo dia de hoje, pela conversa e pela aula, mas por tudo que você contribuiu na nossa vida. Não é exagero dizer que você colocou vários tijolos aí nessa construção de carreira nossa, vários mesmo, acho que mais do que você imagina. Foi um grande exemplo, né? Um grande exemplo. Nossa ação na tropa. Cara, lá na época, foi o maior exemplo pra mim, foi você e o Coronel Morgero, na época Capitão Morgero, né? Foram os dois maiores, não, pelo amor de Deus, não menosprezando o restante, a equipe inteira era muito boa, Mas era mais próximo da nossa realidade. Isso, era um tenente exato. que seguiu o mesmo caminho que a gente e tudo mais. Exato, e o Coronel Morgero, acho que o que eu vi muito nele, que, poxa, foi perfeito o que você falou, que era realmente a questão da justiça. Eu olhava e falava, caramba, que cara íntegro, que cara justo, né? Ele passa muito isso, né? É impressionante, é difícil até de explicar. Com pouco tempo que você conversa com ele, até quem não conhece ele já sente que é um cara justo, que é um cara ético, né? E você pelo exemplo, pelo espelho, porque a gente fala, caraca, me esforçar para ano que vem ser um tenente fente, né? Exato. E na tropa também, que você falou até do serviço e tudo mais, eu tinha muito essa pegada quando eu tirava oficial de dia, e eu era claro com todo mundo lá, eu falava assim, ó, eu posso tratar vocês como criança ou eu posso tratar vocês como profissionais. Então vai ter um momento para isso, para aquilo, mas quando tiver na ação ali, tiver na hora, etc., cumpram a missão da forma correta. Senão a gente muda o jogo, vou tratar vocês como criança. E isso é uma coisa que eu tirava de exemplo do próprio Tenente Fente, que tinha essa pegada de, ó, vou tratar vocês como profissionais, Sim.
respondam como profissionais. Então, ele isso eu levei pra ele prova sempre também. teve esse equilíbrio, né? De saber a hora certa de cobrar, mas saber também reconhecer. Exatamente. Isso não é para qualquer um. Isso é a minha visão, pelo menos, de conhecimento que eu tenho e de crenças. Eu acho que isso é uma coisa que nasce com a gente. E, obviamente, você é exposto a algumas experiências no meio do caminho da tua trajetória que vão potencializar aquilo que você já tem. E, no caso, foi o Exército que potencializou. Sim. Então, a liderança já estava dentro de você, como é no sanguíneo e no colérico, geralmente é isso. E aí as exposições vão aparecendo, as experiências vão aparecendo, a gente vai potencializando e aí acontece o que aconteceu. Então, de verdade, em nome de todo o time dos 120 anos da Proclamação da República, turma 2009, a melhor turma, todo mundo fala isso, né? A melhor turma do NPOR. O pessoal vai vibrar com esse episódio. Quero agradecer em nome de toda a turma e estendo agradecimento também a toda a equipe de instrução, tá? Porque realmente vocês mudaram a nossa vida. Muito obrigado. Obrigado aí pelas palavras. Fico muito feliz mais uma vez de estar aqui participando. Pô, ouvir de vocês, falar, cara, que legal, né? Sabe que a gente colocou um tijolinho, como o meu instrutor colocou, né? Quando o Capitão Novaes, ele é um QAO. E fala assim, ó, olha pro teu nome, olha pro meu peito, tá vendo teu nome aqui? Honra essa porra desse teu nome. Ele falava isso. Então a gente tentava levar isso pra vocês honrarem quem vocês são. Então levem o nome de vocês, né? Uma recomendação como instrutor, né? Além do agradecimento, levem o nome de vocês, levem a divisão pra onde vocês querem, né? Sempre do jeito certo, do jeito claro, né? Que com certeza, né? Como vocês são homens de sucesso, serão, né, pessoas de sucesso, terão uma empresa de sucesso. Fico muito feliz de ter participado mais uma vez. Obrigado, Rocha. Obrigado, Auleta, por isso. E, cara, tô sempre à disposição de vocês para tirar dúvida, para conversar. E tamo aí, fé na missão. Brasil acima de tudo. Fé na missão. É isso. Até a próxima e fé na missão. Fé na missão.